Cláudio Rezende está chegando, primeiro tempo do Galo aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço, bom dia, Cláudio. Um abraço, bom dia a você, Cirilo, bom dia aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes da Itatiaia, véspera do Clássico, e já destacamos em manchete. Tudo pronto no Atlético, o último treino aconteceu agora pela manhã, aquele famoso apronto final do Luiz Felipe Scolari, e ele tem o elenco todo à disposição para esse jogo. Nenhuma baixa para o Felipão. Ele vai, inclusive, poder escolher jogadores no banco de reservas, né? Vai ter que ficar gente de fora, por conta do número mesmo de 23 jogadores que sempre são relacionados para as partidas. O Felipão vai levar um pequeno mistério aí na escalação do time, se ele mantém o que fez na escalação do último domingo, que é uma tendência de ele começar com o mesmo Atlético que fez 3-0 no primeiro tempo contra o Democrata de Governador Valadares na mesma Arena MRV, palco do Clássico de amanhã, e tem aquela possibilidade, né? Vai colocar o Gustavo Scarpa. O Scarpa, a gente sabe que uma hora ou outra vai ser titular do Galo. Já no Clássico, ou vai segurar um pouquinho mais o reforço para que ele possa entrando aos poucos também, ter um pouco mais de ritmo de jogo, não forçar a barra com o Gustavo Scarpa. Fica esta interrogação aí do Luiz Felipe Scolari para a escalação do Atlético. A tendência é de que ele comece mesmo com o Mariano. Há uma disputa boa na lateral direita entre Mariano e Saravia. O Saravia foi titular contra o Patrocinense. Mariano nem viajou naquela primeira rodada. Na segunda já foi o Mariano o titular. Se a gente analisar os jogos, fica bem nítido, né, que o Mariano foi melhor, mas o Galo também foi bem melhor, né, no jogo na Arena MRV. A partida de estreia, o time rendeu muito abaixo, teve questão também do gramado alto lá em Patrocínio. E nas demais posições ele vem tendo uma espinha dorsal aí. O Zaratio estreou na última rodada e é titular, a gente sabe que é, do Felipão. Então não tem muito mistério aí em relação ao time para esse clássico. Os jogadores treinaram agora pela manhã, serão liberados, Cirilo, mas à noite voltam para a concentração. Então os atletas dormem no hotel da Cidade do Galo e aí já ficam para o jogo de amanhã até a hora da saída do ônibus, né? O Atlético costuma chegar 2 horas antes das partidas, entre 2 horas, 1h30. Mas como é clássico, sempre tem aquela cautela, né? Então, entre 2 horas e 1h30 antes da partida, o ônibus já no vestiário ali dentro da Arena MRV. E a gente está sentindo, né, Cirilo, que o Atlético com o time completo, logicamente que a questão física, né, a questão de ritmo de jogo, ainda não é o ideal. O Filipão, ele gosta sempre de uma pré-temporada, de jogos ali, no mínimo 21 dias, para que aí sim comece a jogar. O Galo não teve esse privilégio, o time começou a jogar ali com 14, 15 dias de treino, já fez 2 partidas no campeonato, e tem esse clássico já na terceira rodada, que o Atlético, lógico, tem essa ideia, né, de conseguir começar bem, pelo menos nos grandes jogos do ano, os jogos mais pesados. É o primeiro duelo do Galo contra time de Série A e contra o seu maior rival nesse ano de 2024. Boa, Cláudio. Alexandre Simões, comentarista Itatiaia. Um abraço, bom dia. Tudo bem, Simões? Tudo tranquilo, Cirilo? Tudo certo. Então tá tem bom. Muito o que inventar o Filipão ou é isso aí, o Simões? Ah, não tem nada a inventar, né, Cirilo? São decisões assim que o Mariano é superior ao Saravia, eu acho que vai jogar, até porque o lado ofensivo mais forte do Cruzeiro é justamente o esquerdo, e o Mariano marca melhor, né? O Filipão tem essa preferência, e eu particularmente acho que o Scarpa começa no banco. Primeiro porque vai ser um jogo muito intenso, muita pegada, e o Igor Gomes é um jogador de muita intensidade e começou muito bem a temporada, né? Segundo, que por mais que o jogo tenha muito valor para o Atlético, não pelos 3 pontos que ele pode conquistar amanhã para a fase classificatória do Campeonato Mineiro, mas pelo que aconteceu no primeiro clássico na Arena MRV, né? Então eu acho que o peso lá de outubro do ano passado é muito maior do que o de amanhã, dia 3 de fevereiro de 2024. Então, por mais que tenha todo esse peso, né, a gente percebeu, inclusive na estreia, né, o Cláudio, que o Scarpa ainda está um pouquinho preso ainda, né? Ainda não é aquele jogador que será e que a gente viu no Fluminense e viu no Palmeiras, principalmente de forma mais recente.
Então, acho que não tem muita dúvida, não, viu, o Cirilo? Vai com a força máxima, né? Vai com o que tem de melhor e o Cláudio até disse no início dessa semana, né? Manter o time que iniciou a partida contra o Democrata lá na mesma Arena MRV. Emerson Romano, um abraço, bom dia, tudo bem, Romano? Bom dia, tudo ótimo, e você? Tudo certo, Romano. Vamos lá, tem muito que inventar o Filipão. E dessa história do meio campo aí, hein? Você começa com o Scarpa, contratado para ser o principal cara aí desse meio campo para a temporada, destaque da edição anterior do Campeonato Brasileiro. Ou começa com o Igor Gomes, está com mais ritmo, já foi titular nessa temporada nos 2 primeiros jogos. Como você enxerga essa situação, Romano? Eu acho que ele começa, assim como o Cláudio trouxe na nossa programação, ele começa com o time que iniciou a partida diante do Democrata. Não há uma necessidade urgente de você começar com o Scarpa, até pela exigência que será o Clássico. E principalmente, talvez, pelo ritmo intenso que o Clássico possa ter. A gente tem que levar em consideração que o Scarpa veio de uma temporada em que ele pouco jogou, chegou com a defasagem muscular, se recuperando fisicamente de uma lesão. Ele suportou 45 minutos contra o Democrata, ótimo, mas não há necessidade do Atlético colocar o Scarpa. Se fosse um jogo semifinal de Campeonato Mineiro, valendo uma classificação para a decisão, pode ser até que começaria. O Scarpa vai ser titular naturalmente. Os 45 minutos iniciais dele com a camisa do Atlético mostraram que ele é diferenciado. Mas não há necessidade. E vou te falar mais. O Filipão vai olhar para o banco, dependendo da situação do jogo, ele olha, vai ter Batalha, né, Cláudio? Provavelmente Sim. Batalha. Sim, deve ser relacionado. E o Scarpa. Meu amigo, é outra coisa. É outra coisa. A quantidade de opções que ele tem, numa necessidade de mudar um jogo, ela é bem mais interessante do que em outros tempos, né? Sim, e dá a ele uma tranquilidade maior. Porque se ele precisar mudar taticamente, fala assim, opa, eu tenho peças ali que podem me ajudar. Então não há a necessidade de começar com o Scarpa. Talvez você vai correr um risco desnecessário colocando um jogador que ainda mesmo tendo jogado, está em fase de recuperação. E ainda no meio o Rubens, né? Que terminou a temporada muito bem. E opções ofensivas, né? O que ele quase não teve ano passado, né, Cláudio? Porque o Vargas e o Kardec até jogou mais com ele, né? Mas mesmo assim não teve muita regularidade, né? Eu falei que vai sobrar alguém no banco, algumas peças no banco, porque olha o banco que teve o Galo contra o Democrata. Teve o goleiro, Matheus Mendes, teve o Saravia, o Igor Rabelo, ele não teve o Bruno Fux, uma opção dele por enquanto, mas pode relacionar para o Clássico. Se o Bruno Fux entra, alguém tem que sair. Batalha entra, alguém tem que sair. Tem então Saravia, Rabelo, Rubens, o Scarpa, o Alan Franco, o Pedrinho, o garoto Alisson, Patrick, Pavon, Vargas e Allan Kardec. Então, para ele colocar o Batalha, tem que tirar alguém aqui. Será que vai sobrar pro garoto Alisson? É o mais jovem, né? Mas aí tem que sair mais um já também, né? E para colocar outro zagueiro, por ser um clássico, tem que tirar mais um. Então, assim, vai sobrar gente no banco. Então, se amanhã não aparecer alguém aí no banco de reserva, é porque ele tem que fazer escolha, né? Pois tem que escolher. Mas olha a opção. Ele vai olhar para o banco. Ele tem, para lateral direito, Saravia. Ele tem um Rubens que joga meio campo e lateral. Ele tem um Batalha para o meio campo. Ele tem um Scarpa para o meio campo. Olha as opções que ele tem. Tem Pedrinho, Patrick, Pavon. Tem o Alan Franco que tem entrado bem nos jogos. Então, assim, isso vai dar uma tranquilidade ao Filipão de não ter que esquentar tanta a cabeça. Agora, e aí que entra interessante, né? Então a gente poderia armar o meio de campo reserva do Atlético, mais ou menos, por mais que sejam dois meias canhotos, mas a gente já viu alguns clubes terem isso, né? Seria... O próprio Palmeiras tinha com ele. Scarpa e o Rafael Veiga. O Fluminense já chegou a ter Cícero e Conca, e depois o Thiago Neves também jogou com... Mas seria Batalha, Alan Franco, Rubens e Scarpa. Seria mais ou menos esse meio de campo reserva. E você tá tirando o Patrick, por exemplo. Atlético. Tirando o Patrick. Eu acho que o Rubens está à frente do Patrick. Tá tirando o Patrick, Pedrinho. Aí você tem 3 atacantes. Você tem Pavon, Kardec, Vargas. Né? Isso. E aí é que a gente começa a pegar como é que é interessante a história do Clássico, né? A gente fica assim, é um jogo que mas o meio de campo reserva do Atlético, este meio de campo reserva do Atlético é melhor que o meio de campo titular do Cruzeiro. E um detalhe, você vai se lembrar melhor que eu, mas não me lembro quem disse, mas é uma grande verdade. Time ganha jogo, elenco ganha campeonato. E agora o atleta com elenco. Qualificou o elenco sem dúvida alguma. Siga, Cláudio. Vamos lá, ingressos para a torcida, Cirilo, praticamente esgotados, né? O Atlético ontem divulgou uma parcial de 40 mil,
Mas o torcedor, para entrar no site, né, que é o meio para comprar ingresso, tem que ficar ali na escolha, na expectativa. Aí volta aqueles ingressos que deram problema de pagamento. A gente pode dizer que estavam praticamente esgotados os ingressos para esse jogo na Arena MRV amanhã, e a gente deve ter, sim, recorde de público para essa partida. Fora de campo, Cirilo. Ontem o João Vitor Xavier trouxe uma informação muito quente aqui no Bastidores sobre Rodrigo Caetano, que já estaria trocando minutas de contrato com a CBF. Já estaria conversando mesmo com relação a contrato com a CBF, e hoje uma reunião com a cúpula do Atlético e Rodrigo Caetano. Seria aquela última tentativa do Galo para mostrar aí plano de carreira ao Rodrigo Caetano, melhorar não só a questão financeira para ele não, mas mostrar para ele que o Atlético, a ideia da cúpula é que o Atlético hoje é mais estável, que a CBF vive esse momento conturbado lá na presidência. Nós conseguimos o contato com o Rodrigo Caetano, e afirmou a reportagem da Itatiaia o seguinte, que ele não tem, por enquanto, oficialmente, ali no papel, a proposta do que ele conversou com o Edinaldo Rodrigues. Mas ele está esperando essa proposta. E, pelo que a gente está sentindo, está inclinado o Rodrigo Caetano a mesmo aceitar o convite da CBF para ser o diretor de seleções. Só se nessa reunião de hoje, Cirilo, a turma conseguir convencer o Rodrigo Caetano, mas que ele está inclinado neste momento a deixar o Atlético é uma situação real, mas vamos ter que aguardar essa reunião, porque é a última cartada. O Galo vai tentar algo ainda para tentar convencer o Rodrigo Caetano que é melhor ficar por aqui. E a CBF tem como plano, né, Cláudio, começar março com toda a sua diretoria definida, porque março já tem convocação do Dorival logo no comecinho, né? Exatamente. Dia 1º já. E o Dorival vai estar aqui, né? Nesse fim de semana. Ele é um dos entusiastas, né? É um cara que está querendo demais o Rodrigo Caetano com ele, como diretor de seleções. E o Dorival Júnior vai assistir ao Clássico no sábado na Arena MRV, e domingo vai acompanhar também a Supercopa, que é o jogo do Mineirão lá entre Palmeiras e São Paulo. Então, vamos aguardar aí, mas é aquela história. Dorival tá querendo levar o homem. O Edinaldo Rodrigues também, o Rodrigo Caetano. E a cúpula do Galo tá fazendo um esforço que pode, com todas as suas armas, para segurar o Caetano, mas repito, nesse exato momento, nós estamos quase meio-dia de sexta-feira, neste momento o Rodrigo Caetano estaria inclinado para aceitar o convite da CBF. Cláudio Rezende está de volta, segundo tempo do Atlético. Fala aí, Cláudio. Vamos lá, Cirilo. O Atlético que nos últimos tempos, aí de uma forma até silenciosa, né, foi renovando os contratos de quase todos os jogadores do seu elenco. O Galo agora tem algumas prioridades aí para esse mesmo caminho. Tem o Zaratio, que tem contrato com o Atlético até o fim de 2025. O Galo já está conversando para uma prorrogação do vínculo do argentino, titular do time, o Zaratio, e também com o zagueiro Rômulo. Rômulo que assumiu ali a vaga do Hever, que se aposentou. Ele hoje é o 5º zagueiro do Atlético nesse elenco do Galo, né? Jovem, revelado nas categorias de base. Dá exemplo que o Galo fez agora, recente, né? Com o Isaac, renovou contrato também com o Paulo Vitor. São jogadores que estão no elenco profissional. E o Rômulo pode ser o próximo deles também a renovar o contrato. Recentemente o Galo anunciou de forma oficial também a prorrogação de vínculo com o Rubens, né, que foi formado nas categorias de base, e agora o vínculo dele, o contrato com o Atlético, vai até o fim de 2027. Sendo assim, vai dando tranquilidade, né, para todo mundo trabalhar com contratos mais longos, sem aquele perigo de perder jogador. E no caso desses mais jovens também, aumenta a multa rescisória, que é uma situação também importante para não perder jogador, né? Porque começa a despontar aí o atleta e, logicamente, fica mais valorizado no mercado. Sobre contratações, o Galo segue em busca de um atacante. Aquele perfil, né, que o Atlético busca de jogador ali entre 20 e 23 anos. O Galo tentou vários nomes aí nos últimos tempos, né? Desde a janela ali, desde dezembro até agora. Não conseguiu, o mercado muito inflacionado. A gente citou alguns nomes que o Atlético acabou tentando. O último deles, o Luiz Henrique, que não vem mais, a informação que a gente tem, que o Olympique de Marseille da França, com as boas atuações dele nos últimos tempos, vai segurar o jogador, então não tem mais aquela intenção de deixar uma possível transferência, liberá-lo para uma possível transferência. Então o Galo
pisou no freio e vai ter que buscar uma outra alternativa no mercado. Já o Bernard é outra história. O Bernard, o contrato termina, né, no meio do ano, lá com o time grego, e aí a gente já vem com detalhes importantes sobre o Bernard. Não pode ser inscrito agora. A janela do Brasil para a chegada de jogadores, ela se fecha no início de março. Então, quem não chegar até março com o contrato no BID, só vai poder jogar depois a partir de julho. E aí, no caso do Bernard, a partir de julho, quando abrir a janela, ele pode estrear pelo Atlético, né? Reestrear nesse caso. E aí, você pensando em Libertadores, Cirilo, a Libertadores ela vai ser interrompida esse ano por conta da Copa América. Então, a fase de grupos vai terminar ali em maio e depois só tem oitavas de final em agosto. Então, o Bernard chegaria, né? Se tudo der certo, se tudo caminhar como a gente está trazendo aqui na Itatiaia para um acerto, para começar a jogar Libertadores a partir das oitavas de final, quando há aquela brecha, o Galo classificando, lógico, tem a brecha de alterar nomes na lista dos inscritos. É o que o Galo está pensando de momento aí para o caso do Bernard também, Cirilo.